todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que conversa com produtores rurais, especialistas do agronegócio de todo o Brasil, trazendo sempre informações relevantes que auxiliam o produtor rural a ser mais eficiente no dia a dia. Eu sou um privilegiado por poder sempre trazer pessoas mais inteligentes do que eu aqui e perguntar aquilo que eu quero aprender. E assim eu e você que está aqui nos acompanhando no YouTube e no Spotify, aprendemos juntos. E hoje o tema é diferente e muito importante. Porque hoje nós vamos falar de laranja, né? O Brasil aí que é um grande, maior, né, produtor, exportador de laranja. E nós trazemos o Marcel Gameiro, ele que faz parte lá da Citrosuco. Citrosuco que está lá em Matão, né? Ele vai falar um pouquinho da empresa, mas Matão, eu tenho os parentes lá em Matão, então eu conheço a empresa, passo por lá, tenho um parente que trabalha com laranja. Que a região lá é muito rica, muito próspera, né? E eu gostaria de convidar aqui o Marcel para ele se apresentar um pouquinho, explicar um pouquinho mais da trajetória, como é que está esse mundo da laranja, falar um pouquinho do produtor rural, para nós aprender juntos aqui com o nosso ouvinte. Seja bem-vindo, Marcel. Lucas, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e queria agradecer pela oportunidade da gente poder fazer essa troca e discutir bastante sobre esse mundo tão interessante que é a laranja, né? Não, show de bola. É um mundo à parte, né? E o estado de São Paulo ainda é campeão nisso daqui. Eu fico no Paraná, né? Tem um pouquinho ainda de laranja, já foi mais, né? Mas vocês que são aí pioneiros, não só pioneiros, mas como grande exemplo de produção de laranja aí de todo o Brasil. Conta um pouco para nós, qual que é o seu papel hoje na Citrosuco? Como é que começou isso? Um pouquinho da empresa para nós entender um pouco mais. Vamos lá, Lucas. Hoje eu estou aqui na área de compra de matéria-prima, né? Então, eu estou aqui como gerente de compra de matéria-prima e responsável por toda a compra de laranja e contato com os produtores parceiros que a gente tem, que eles representam boa parte do nosso processamento, né? A Citrosuco, ela surgiu em 1963, né? Então esse ano ela faz 60 anos de existência e recentemente, né, em 2012, nós passamos por uma fusão, né? Então a Citrosuco do grupo Fischer se fundiu com a Citrovita do grupo Votorantim, né? Então é uma empresa nova aí de 11 anos, né? E a gente tem uma atuação global, né? Nós somos líderes globais na produção de suco de laranja, produção e exportação de suco de laranja. E a gente costuma dizer que nós vamos muito além do suco, né? Nós estamos aqui no coração do cinturão citrícola, né? Que é aqui São Paulo e Minas Gerais, e os maiores produtores mundiais de suco de laranja. Tá? Hoje o Brasil é responsável por praticamente 80% do suco de laranja consumido no mundo. Tá? Então, de cada 5 copos, 4 saem do Brasil. Né? Então, o Brasil tem um papel aí fundamental na citricultura mundial. Hoje nós temos aqui 3 fábricas no interior do estado de São Paulo, né? Nós temos Catanduva, Matão e Araras. Temos 25 fazendas próprias, temos 5 terminais, sendo um aqui no Brasil, que fica em Santos. Aí nós temos nos Estados Unidos, na Bélgica, no Japão e na Austrália. Tá? Em toda essa estrutura, né, nós temos 5 navios e mais um navio multicargo, 5 navios próprios dedicados, mais um multicargo. E a gente entrega os nossos produtos, ingredientes para mais de 100 países ao redor do mundo. Tá? Então a gente tem todo esse papel de cultivar, produzir, transportar e entregar alimento em ao redor do mundo todo. Isso exige muita qualidade, né? Porque o mundo pede isso, produzindo alimentos que vai direto ao consumidor. E isso precisa de uma organização muito grande também, né? Precisa de regras, precisa de protocolos. E o mundo está cada vez mais exigente, não tá, Marcel? Perfeito, Lucas. O consumidor hoje, nós somos consumidores, né? Nós estamos cada vez mais exigentes e existe uma demanda muito grande de de conhecer toda essa rastreabilidade, né? Como essa laranja é produzida, sobre quais condições. Então o consumidor ele está cada vez mais exigente e faz todo sentido,
né, de querer saber como que a laranja, daquele suco que ele está comprando na prateleira do supermercado, é produzida, né? Se é produzida de maneira responsável, de maneira sustentável. E nós temos toda uma estrutura aqui de governança, de regras e compromissos assumidos, né? E programas de parceria com os nossos produtores, né? Para que a gente possa ajudá-los em toda essa jornada. A laranja hoje, você comentou aí que vocês têm 25 fazendas, né? Isso. Isso é um processo produtivo que também é complexo e tem que ser muito organizado. Pensando primeiramente no lado do produtor, vocês como produtores, vocês têm parceiros, acredito também. Qual que é a dificuldade, primeiramente, antes de nós chegarmos lá na Europa, que a gente sabe que a exigência é grande de lá para cá, vamos começar na base, né? Que é na roça, é na lavoura. Quais são os desafios que nós temos hoje na lavoura para vocês, pensando em operacional, doenças e tudo mais, mas principalmente também para o produtor, às vezes, que está por conta, né? Que é parceiro de vocês. Vamos lá, temos muitos produtores parceiros, tá, Lucas? Hoje a gente tem quase 1.000 propriedades aí dentro do estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, que nos entregam laranja. E as principais dificuldades hoje, né, eu diria assim, temos um desafio fitossanitário muito grande com o greening, que é a principal doença aí que está atacando os nossos pomares e que devastou lá a Flórida, né? Então é um ponto de atenção muito grande. E também questões climáticas, né? Que é o risco hídrico aí, que a gente tem anos de seca, anos com mais chuvas. Então, olhando assim, produção, se vai ser uma safra grande ou pequena, esses são os principais pontos de risco. E também muita dificuldade que a gente vê, às vezes com mão de obra, ou às vezes, né, na interpretação de tantas exigências legais que a gente tem, né, que não impacta somente a cultura da laranja, mas todo o agro, né? A gente sabe que o Brasil ele tem muitas exigências legais e muitas vezes a falta de conhecimento ou de como abordar esses itens, né, acontece com vários de nossos produtores. O legal que você comentou ali do greening, né? É, quando uma planta acaba sofrendo a doença, ela tem que ser podada, né? Erradicada. É uma fazenda toda. Como é que é esse processo? Porque muita gente não entende do processo de produção de laranja, né? E é um problema gravíssimo, porque o prejuízo é muito grande, né, Marcel? O prejuízo é muito grande. Eu não sou especialista para falar de greening, mas a abordagem mais recomendada é a de erradicar. Se você detecta uma planta com a doença, o correto é erradicá-la, porque senão ela vira mais um vetor de transmissão e muitas vezes você tem renovação de pomar e se você planta uma área nova, vizinha a uma área mais velha, que está contaminada, a chance de você ter um impacto drástico naquela área nova é muito grande, né? Então essa é a prática mais recomendada, que é a de, além de toda a proteção, né, se você detecta, erradicar. Legal, legal. Eu sei que eu acabei estudando uma época, eu sei que a Flórida acabou mesmo por causa disso. Mas nos últimos anos, a área brasileira ela vem aumentando ou a produtividade que vem ganhando mais escala, digamos assim? Porque a gente segue aumentando a exportação, correto? Vamos lá. A área ela tem reduzido nos últimos anos, Hum, mas a produtividade ela vem crescendo, tá? Então isso quase entendi. empata hoje na capacidade de produção do cinturão. Nós sofremos com anos aí de muita seca, anos recentes, Uhum. né, de falta de chuva. O greening vem trazendo seu impacto também. Então a capacidade que o cinturão tem hoje de produção, ela é um pouco menor do que foi nos últimos anos, tá? Mas a produtividade vem aumentando significativamente, né? E esses dados históricos tem no site da Fundecitrus, quem quiser pesquisar aí, né, tem o PES dentro do Fundecitrus, que faz toda essa pesquisa de estimativa de safra e tem todos esses dados históricos, que é muito bacana para quem tiver curiosidade aí de pesquisar. Legal é que, por outro lado, né, sempre pensando pelo lado bom, diminuindo essa oferta e talvez áreas ali assim, melhora um pouco o preço para o produtor, para vocês que estão comercializando também, né? Essa frente tende a aparecer? Sim, isso acontece, né? A lei da oferta e demanda também atinge a laranja, assim como todos os setores, então
se você tem uma menor oferta da fruta, o preço tende a ser mais competitivo, né? Tanto da fruta como do suco lá fora. É lógico que tem um equilíbrio aí sustentável, né? Não adianta subir muito o preço, senão você pode desestimular a demanda aí de compra de suco, isso pode afetar toda a cadeia. Legal. Legal. Então, é bom que é um mercado aí que ele vem estabilizando muito. Para exportação, nós temos exportação, temos de suco natural, temos também outras possibilidades lá, né? Que tem. Eu não sou especialista nessa frente, mas eu sei que tem algumas questões mais condensadas também. Talvez você me explique melhor. Vamos lá, a gente aproveita 100% da laranja. Tá? Não Uhum. existe, o aproveitamento é 100%. Então nós temos os produtos que nós chamamos, o suco, os produtos principais. Nós temos o suco concentrado, que durante o processo industrial você extrai a água dele, ele vira um produto concentrado, e temos o suco pronto para consumo. Tá? Então são Uhum. esses dois principais produtos, e nós temos inúmeros ingredientes, né? Nós temos óleos, essências, temos o Citrus Pulp Pellet, que a gente chama de CPP, que ele é um componente de ração animal, né? Que tudo que sobra da laranja, da casca, do bagaço, ele Uhum. passa por um processo de prensagem, secagem, e ele vira um componente de ração animal. Só para dar alguns exemplos aqui dos inúmeros ingredientes que nós temos, tá? Uhum, entendi. Outra coisa, a laranja em si não é exportada, né? Não, nós não trabalhamos com exportação de laranja, só Legal. produtos É um produto ingredientes. industrializado. Então, trabalha mais com o beneficiamento ali. Vocês são líder de mercado hoje. Você comentou que faz parte do Grupo Fischer, o Grupo Fischer que é de maçã, né? Se eu não me engano. Também tem a parte de maçã. Visitei as fazendas Sim. lá na região ali de Santa Catarina. Ali tem tem várias fazendas ali. Tem uma região ali de Santa Catarina que você passa que você só vê fazenda do Grupo Fischer. Eu visitei a indústria deles também, muito bem organizado. E vocês aí, eu não cheguei a visitar a indústria, mas sempre passo perto aí em Matão. E vamos lá. O perfil desse produtor que é parceiro de vocês hoje, como que funciona esse produtor? Ele é um produtor pequeno, ele é um produtor grande, ele é um produtor... tem novos investidores, ou é só o produtor que já está lá há vários anos? Como que é esse perfil do produtor de laranja hoje? Ó, o que a gente enxerga na citricultura, nos últimos anos, a gente não viu nenhum novo investidor, né? Então, quem está na laranja é porque já está na laranja há bastante tempo, muitas vezes isso é passado geração a geração, e nós temos diferentes perfis de produtores. Nós temos produtores desde de produção de agricultura familiar até produtores muito grandes, bem estruturados, que são empresas formadas com áreas grandes, né? Então, assim, é um perfil bastante diferenciado e a gente tem uma atuação com todos eles, tá? Nós temos aqui um propósito muito claro que é nutrir a vida vivendo legados. Então, nós assumimos aí a responsabilidade e compromissos de ajudar todos os nossos produtores nessa evolução das práticas socioambientais, tá? Então, assim, o que a gente visa, Lucas? A gente visa, e o nosso compromisso é muito claro, que é ter 100% da fruta sustentável até 2030. Então, hoje, toda a produção própria da Citrosuco já é certificada socioambiental, tá? Então, 100% da fruta própria já é certificada, e a gente está nessa jornada com os nossos parceiros. Tá? Nós já temos um bom volume de fruta de terceiro certificado e a gente está nessa jornada para até 2030 estar com todos eles certificados. Legal. O legal é quando a gente começa a falar da SG, várias coisas vêm na cabeça, né? Tem questão climática, tem recurso hídrico, tem questão de biodiversidade, tem a questão social, tem a questão econômica do produtor, né? Tem o grande, tem o pequeno, então assim, são diferentes realidades. Na prática, quando a gente fala de SG, sempre ainda é muito amplo, né? Muito grande. No caso de você, se a gente pudesse contextualizar mais em questões mais práticas, o que seria fomentar mais a questão do ESG e principalmente 2030 está ali, né? São 7 anos. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer. O que é isso, né? Para nós aqui que estamos, para mim que está perguntando e para quem está nos ouvindo aprender o que realmente é feito e o que será feito ainda, né? Legal, boa pergunta, ótima pergunta.
Eu vou falar um pouquinho de como é que a gente faz esse processo com os nossos produtores, né? Porque a gente tem. Primeiro, a gente faz uma rodada que a gente chama de sensibilização. Mas o que, que é isso? Né? A gente chama o produtor e fala para ele o que se trata essa certificação, da onde veio isso, o porquê que surgiu essa necessidade grande, né? A gente estava falando muito dos consumidores aqui no começo do nosso bate-papo, então da onde está vindo toda essa exigência, o que, que isso traz para o produtor, né? Geralmente, assim, a gente vê alguma dificuldade, às vezes, com a parte de documentos que ele precisa ter, a parte de mão de obra, né? Às vezes a forma de armazenar os agroquímicos, né? Como é que tem que estar o barracão dele? Precisa ter contenção? Não precisa? Como é que eu faço para armazenar da forma correta? É ter uma área de vivência, né? Em período de colheita no campo, que ela pode ser fixa ou móvel, como é que ele faz, o que, que ele precisa ter para se adequar. Então a gente faz um bate-papo geral para ele ter uma noção do que é certificação, do que se trata. E aí ele, quando ele topa, né, vamos supor aqui que ele topa seguir nessa jornada com a gente destaca alguém da nossa equipe ou de uma empresa parceira nossa que nos ajuda nesse trabalho, e a gente passa um dia inteiro na propriedade dele para olhar tudo, olhar toda essa questão de infraestrutura, como é que está a propriedade dele, o que, que ele tem de documento, toda a parte de EPI, se ele entrega EPI, se ele não entrega. Então a gente faz um dia inteiro de avaliação. É como se fosse uma auditoria, mas não é uma auditoria, né? É um apoio nosso. Uhum. No final desse dia, a gente faz um relatório apontando tudo que a gente viu que precisa ser atacado e como ele pode fazer isso, né? Nós temos o programa Trilhar, que é o programa que a gente criou para ajudar os nossos parceiros, né? O programa Trilhar, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é juntos por uma citricultura melhor. Tá? Então, a gente está no papel aqui de apoio ao produtor. Então, a gente deixa esse relatório com ele, e não é como ele não é um relatório de auditoria, não é um relatório que a gente vai lá e só aponta a não conformidade ou aponta o que está errado. A gente mostra o item e deixa sugestões de como que ele corrige, né? Porque existe diferentes soluções para tratar o mesmo problema com níveis de estrutura diferente. Por que eu falo isso? Para adequar a solução ao perfil do produtor, né? Então a gente deixa esse relatório com ele e a gente faz um follow-up periódico com ele. A gente liga para ele, vê se ele tem alguma dúvida, a gente passa na propriedade dele, fala assim, ainda tem algum ponto que o senhor não entendeu, que precisa de ajuda, e a gente vai conduzindo esse processo com ele até ele chegar ao ponto e falar, ó, Marcel, fiz tudo que vocês deixaram aqui de recomendação, já tratei tudo. Tratou mesmo? Tratei. Então eu vou lá de novo. A gente vai lá de novo, roda a propriedade, e aí quando a gente vê que ele está pronto, a Citrosuco banca a auditoria de certificação. A primeira auditoria a gente banca. Então a gente chama a empresa e a gente acompanha a auditoria junto com ele, para ajudar a responder a auditoria e para garantir que ele obtenha o certificado no final desse processo. Legal. Produtor rural, olha como que ficou simples hoje monitorar o clima em tempo real. Com uma estação como essa, não precisa nem de energia via cabo, porque temos solar. Tudo conecta via wireless ou 4G no aplicativo e você vê o tempo no seu celular. Quanto que choveu, como é que está a temperatura, a umidade, pressão atmosférica, todas as variáveis climáticas em um único lugar. E consegue integrar a plataforma de gestão do e-produtor. Conheça a estação meteorológica BioWeather. Solicite um orçamento. E agora pensando em recompensa, né? Porque ele tem que fazer algumas mudanças, ele tem que se estruturar, ele tem que legalizar, tem que se certificar. E a recompensa para o produtor vem de qual maneira, né? Claro, tem a questão sustentável, mas e econômica? Como que isso vem sendo trabalhado diretamente com o produtor também, né?
Muito legal a sua pergunta. E é a primeira pergunta que a gente escuta sempre que a gente aborda os produtores e vai falar com eles sobre certificação. Hoje, Lucas, tem um ponto assim. Eu gostaria muito que houvesse um diferencial na venda do suco, ou seja, que tivesse um valor maior para o suco certificado. Se a gente tivesse isso, a gente conseguiria repassar no preço da laranja como uma forma de estímulo, tá? Que hoje não é uma realidade. Hoje a gente está partindo para uma realidade de condição de venda, de tanto tamanha que é a exigência dos nossos clientes. Mas o que a gente traz para o produtor é o seguinte, porque tem inúmeras vantagens que ele tem ao obter uma certificação que traz ganhos financeiros para ele. Tá? O resultado ele não vem no preço da caixa da laranja, mas ele vem na melhora da gestão dos processos da propriedade dele. Então a propriedade vai estar mais organizada, a propriedade vai valer mais por estar mais organizada. Ele vai ter trazer condições adequadas de trabalho para os trabalhadores dele, que vão trabalhar melhor, que vão trabalhar mais felizes, e ele vai mitigar o risco, né, que é um ponto muito evidente hoje, que as fiscalizações vêm aumentando, né? E a gente sabe muito que quando tem uma condição irregular, as multas são pesadas, né? O Ministério Público geralmente traz isso muito pesado para o produtor, e isso traz uma garantia de que se ele passa por uma fiscalização, ele não é autuado, ele não sofre autuação porque ele está todo regular. Então, todo esses valores que a gente traz para ele, né, que os certificados hoje nos reconhecem, é muito bacana a gente receber, assim, a gente não pede isso, né, mas grande parte dos produtores que se certificam, eles sempre mandam um e-mail para a gente, mandam uma carta, agradece, reconhece o valor que isso está gerando para a propriedade dele e para a perenidade do negócio dele, né? Porque assim, nós assumimos compromisso público que a gente vai ter 100% da fruta certificada até 2030. E a gente quer que esse produtor esteja com a gente a partir de 2030. E para ele continuar com a gente, ele tem que estar certificado. Então é por isso que a gente está apoiando ele nessa jornada, né? E tem esses ganhos que às vezes não estão tão visíveis numa primeira conversa, mas o ganho ele é certo. Agora, muito bom essa parceria que vocês têm com o produtor ali de incentivar, de auxiliar, de fomentar, até de certa maneira tá lado a lado aí com o produtor. Agora, olhando para o lado da empresa, a meta até 2030 é 100%. Quantos por cento está hoje? Ó, excelente pergunta. Hoje nós temos aproximadamente 70% da fruta certificada. Já é um resultado excepcional que a gente tem aqui. Aqui eu estou falando o resultado, fruta própria mais fruta de terceiros. Tá? Então a gente já está em 70% e nós temos o desafio de evoluir esses outros 30% que faltam nesses 7 anos, né? Ou seja, até 2030, para que a gente consiga o 100%. Legal, legal. Porque isso é importante, né? Eu acredito que a questão da rastreabilidade, a questão do ESG, com o tempo o mundo vai acabar pagando um pouco mais por causa disso, né? Até porque vai começar a ter diferentes categorias de qualidade do produto e os certificados estão sempre na frente. E isso vai acabar fomentando aí uma demanda maior lá do mundo. Agora, quando eu penso aqui que o produtor ele tem todos esses desafios, vocês têm todos esses desafios, e a questão lá fora, quando a gente pensa em a visão do agronegócio brasileiro perante ao mundo, porque isso também valoriza a nossa fruta, valoriza muita, não só a laranja, né, mas muitas outras culturas, né, que envolvem não só frutas, mas diversas produção de alimentos em si, até fibras e tudo mais, mas a visão que o mundo tem do agronegócio. Você citou que vocês têm, não é escritório, mas vocês têm estabelecimentos em vários países. E essa visão que o mundo tem do nosso agronegócio, ela vem melhorando? Qual que é o trabalho? Porque o ESG é uma ponta, eu acredito que é uma das mais importantes,
mas a visão deles com nós valoriza também o nosso produto, né? E qual que é a sua visão nesse ponto específico? Porque para nós que estamos aqui e quem está nos ouvindo, grande parte é produtor rural, tem também essa preocupação. Como é que o mundo está olhando para nós? Vamos lá. Eu concordo com você de que essa visão está melhorando. E falando aqui pela Citrosuco, tá? Quando a gente fala de ESG, Lucas, ESG é um caminho sem volta. Quanto antes a gente reconhecer isso, melhor e teremos mais tempo para correr atrás daquilo que é necessário ser feito, tá? Nós, enquanto organização, temos trabalhado muito forte com todos os clientes para mostrar essa história bonita que a gente tem aqui. Não só dos nossos compromissos, da nossa responsabilidade, mas do trabalho sério que é feito em campo, tanto pela fruta própria como pelos nossos produtores. Tá? Isso tem sido um trabalho muito forte que a gente tem feito junto com a área de sustentabilidade, junto com a nossa área comercial, para de fato transformar essa visão, né, e melhorar essa visão que os clientes têm do agronegócio do Brasil, mas especificamente aqui da citricultura e do trabalho sério que a Citrosuco vem fazendo. Porque isso traz uma valorização do nosso produto e de tudo que é feito aqui, com certeza, mas isso também é o que vai manter as portas abertas para que a gente continue vendendo os nossos produtos ao redor do mundo. É porque isso incentiva o produtor a cada vez ser mais caprichoso, ser mais atencioso, cuidar com questões de aplicações, cuidar com questões de produtos utilizados, né? Acredito que vocês também devem dar um auxílio nesse quesito. Ah, o produtor está usando tal produto, não está usando. Porque não é uma questão, talvez não por ser obrigatório, mas por questão de ter essa valorização. E tudo que é valorizado a gente faz com prazer, né? Então, acredito que quando vocês trabalham com um produtor, e nas fazendas próprias eu acredito que é mais tranquilo de fazer. Mas quando vocês estão com produtores parceiros, doenças, aplicações químicas ainda tem. Como que vocês auxiliam ele nisso para que ele se mantenha sustentável também ao longo do tempo, né? Dentro da propriedade rural? Olha, a gente não dá recomendação técnica para o produtor. A gente Uhum. indica caminhos. A gente sempre procura aqui produzir conteúdos que tragam informação para o produtor, sejam da parte de infraestrutura da fazenda, mas também de alguns toques com relação a produtos que eles podem usar. Né? Você trouxe algo na sua fala que eu achei muito bacana, assim, né? Além de melhorar toda essa imagem lá fora, a certificação traz ganho de produtividade para ele. Então ele vai produzir mais. Ele vai produzir mais e vai produzir melhor, né? Então, eu acredito muito que esse é o caminho, é isso que vai trazer perenidade, é isso que vai garantir que tanto o nosso parceiro como a gente estejamos aqui 2030, 2035, 2040, que é isso que a gente quer. A gente quer continuar vendendo um alimento nutritivo ao redor do mundo e a gente quer que os nossos parceiros estejam com a gente. A gente não quer estar lá sozinho, nós não vamos chegar lá sozinho. Legal, legal. Quantos produtores parceiros vocês têm hoje de uma maneira Uma ordem de geral? grandeza, nós temos mais de 500 produtores parceiros, Uhum. tá? Espalhados aí em todo o cinturão citrícola, como eu já comentei aí, estado de São Paulo, Minas Gerais. Então nós temos produtores que têm propriedades grandes e temos produtores pequenos também, tá? E a gente não tem aí uma diferenciação. O programa Trilhar é para todos os nossos parceiros. Quando a gente fala de certificação, nós ajudamos todos os nossos parceiros, independente do tamanho dele. Bacana, bacana. E você comentou mais cedo sobre liderar, né, a cadeia de valor sustentável. O que seria isso, né? Liderar Legal. uma cadeia de valor sustentável, assim. Como isso... Vamos trazer para uma visão já de futuro. O que seria isso daqui 7 anos? Não é daqui 7 anos, isso é já, é É hoje, já? presente, né? Liderar a cadeia de valor sustentável. Nós temos uma responsabilidade e um papel de influenciar e acelerar essa evolução cultural. Nós passamos por isso nas nossas propriedades próprias, então a gente já conhece os caminhos, a gente sabe o que tem que ser feito e a gente tem a responsabilidade de ajudar os nossos produtores, né, e de
trilhar esse caminho com eles, né? Então a gente tem condições de acelerar esse processo, tem condições de ajudar os nossos produtores e tem a responsabilidade de fazer isso. Então a Citrosuco assumiu o protagonismo, né, de trazer essa transformação para a citricultura através dos nossos parceiros. Show, show de bola. Não, é muito bom a gente entender esse processo, né, do produtor, o que vem acontecendo no mundo da laranja, né, que para todo o Brasil esse é um mundo à parte. Eu visitei produtor de laranja lá no Pará, só para você ter noção. E assim, só que o Pará, claro, é outro mundo, né? É. Não é o que acontece em São Paulo. Lá não conta dessa vez. Mas assim, é complicado a produção de laranja, porque os pomares exigem muito trabalho, exigem muita mão de obra. Isso é bom por um lado, gera muito emprego. Vocês acreditam que nas indústrias também geram muitos empregos, né? Eu conheço Matão, por exemplo. A cidade funciona, né, ao redor da empresa, da Citrosuco. Então, assim, esse impacto realmente ele é grandioso. E o que vocês esperam como empresa, mas também pensando do lado do produtor, em evolução, em crescimento daqui para frente? Porque nós estamos alimentando o mundo, né? E isso a gente tem que pensar em crescimento toda vez. Vocês têm uma visão, não tanto agora para o ESG, mas pensando em economia, pensando em negócio, pensando em business, o que pode acontecer, qual que é a linha daqui para frente que vocês estão pensando? A população mundial não para de crescer, Lucas. Então, haverá um desafio cada vez maior de alimentar o mundo, né? Então, a gente, ciente desse caminho, dessa tendência, a gente tem aqui a responsabilidade, né, de manter nossas operações, de ampliar nossas operações. Recentemente, nós fundamos uma nova unidade de negócio que chama Evera, que a gente quer explorar ainda mais todos os ingredientes, tudo aquilo que é possível ser produzido a partir da laranja, a princípio, tá? Para poder trazer cada vez mais alimentos mais nutritivos para poder contribuir com esse desafio de alimentar o mundo, né? Então, eu enxergo muita possibilidade para o futuro. Nós temos riscos quando a gente olha da produção de laranja, a questão fitossanitária, do greening, que a gente falou bastante. Então, a gente precisa, cada vez mais, garantir que a gente esteja indo no caminho certo, fazendo o manejo correto, da forma responsável, usar os recursos naturais de forma responsável, para que a gente garanta a sustentabilidade e a perenidade desse negócio. Bacana, bacana. Você tem uma dimensão, não precisa ser um valor exato, de quanto emprego hoje só o grupo de vocês vem gerando no campo e na agroindústria? Ó, hoje a Citrosuco tem aproximadamente 6 mil funcionários. Durante a colheita, nós chegamos a 12 mil funcionários diretos, tá? Mais os indiretos. E quando eu olho para o campo, para os nossos produtores parceiros, com certeza a gente impacta dezenas de milhares de pessoas, direta e indiretamente, não só aqui no Brasil, como lá fora, né? Então, o nosso impacto social ele é muito grande. Bacana, bacana. Não, é bastante gente envolvida no processo, no estado aí que tá mais, é o maior produtor aí de laranja hoje do Brasil. Muito bom. Nunca foi tão fácil você fazer a gestão da sua propriedade rural. Inúmeros produtores familiares vêm adquirindo o e-produtor para organizar a questão financeira, fiscal, administrativa, emitir notas, ter uma previsão de um fluxo de caixa para o futuro, onde está lá os financiamentos, as contas a pagar, as contas que você tem para receber. Será que vai ter dinheiro até final do ano? Como que você está olhando isso? Ou como que você está medindo a lucratividade da sua lavoura? Solicite uma demonstração hoje mesmo, é gratuita. Se você pudesse, Marcel, passar uma mensagem, primeiramente para os produtores, né, de laranja, uma mensagem do que pode estar por vir, né, não o que esperamos deles, mas o que eles vão ganhar. E do outro lado, o mundo. A gente foi contextualizando, né, os dois lados, mas a gente está daqui para frente agora, né? A gente fez muita coisa, o trabalho de vocês vem acontecendo, mas nós temos sonhos, temos
temos pensamentos, temos metas, temos o que vai inspirar esse produtor e o que o mundo pode ganhar, não só com a Citrosuco, mas com toda a cadeia agroindustrial, né, de citricultura aí que temos no Brasil hoje. Porque, como brasileiro, a gente quer ver o negócio ir para frente e crescendo, e todo mundo que está ouvindo aqui espera que continue dessa maneira. Por isso que eu gosto de ver o que vocês estão pensando nesse sentido, sabe, de crescimento mesmo, para deixar uma mensagem para esse produtor e para quem, né, eventualmente está lá fora, escuta, viaja, né, conhece o Brasil, fale sempre da laranja, da mesma maneira que a gente fala do café, da mesma maneira que a gente fala da soja, da pecuária e o frango de corte, né, eu tô aqui no Paraná, é o maior produtor exportador. Então, como que é a visão quando a gente fala de laranja? Lucas, eu costumo dizer que o produtor de laranja ele é muito resiliente, né? A gente já passou tantos altos e baixos aqui na história da citricultura e eu vejo um futuro muito bacana pela frente, né? Nós temos amor aqui à laranja, só quem está dentro que conhece. E a gente tem um papel muito importante nessa geração de impacto positivo, de alimentar o mundo, de trazer para o mundo um produto nutritivo que traz saúde para as pessoas, que cuida do planeta, né? E eu não tenho dúvida que todo esse trabalho que a gente vem fazendo, ele vai ser mais valorizado, ele vai ser melhor visto pelos nossos clientes, pelo mundo todo, e isso tende a valorizar o trabalho que é feito aqui. Isso tende a valorizar desde o produtor, de toda a mão de obra que ele tem na fazenda dele, todas as indústrias com suas fábricas, o impacto que a gente gera no ambiente onde a gente atua, né, com os nossos programas sociais, trazendo a geração de emprego, movimentando a economia. Então eu acho que a gente deixa e constrói um legado muito forte. Né? E isso está muito conectado com o propósito da Citrosuco de nutrir a vida vivendo legados. Né? Eu faço questão de repetir aqui, porque a laranja traz benefícios à saúde e traz um impacto social de geração de emprego muito forte. Então a gente tem um futuro muito bonito disso ser cada vez mais valorizado e ter orgulho, né, de não só fazer parte da história, mas como a gente viver esse legado que a gente vai construindo, né? Não é um legado que daqui 20 anos vai estar pronto. A gente já vê hoje o resultado de muita coisa que vem sendo feita há muitos anos. Isso é muito bonito, isso mantém a gente motivado, isso nos inspira a continuar, né? E que a gente possa estar cada vez mais unidos para que a gente possa causar essa transformação ainda mais rápida. Show, show, show de bola. Então, obrigado por trazer, explanar um pouco mais sobre o mundo da laranja, que a gente, quem não está no contexto de vocês, né, acaba passando batida, a gente sabe do, 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 do potencial da laranja, a questão da produção, exportação. Quem está no meio, fez agronomia e tudo mais, sabe disso. Mas a gente esquece, às vezes, que isso tem que ser um motivo de orgulho para nós que somos brasileiros, né? E entender um pouquinho mais é muito importante, por isso eu gostaria de agradecer aqui você ter aceitado esse convite e que venha mais vezes explicar um pouco mais desse mundo que vem acontecendo na laranja, né? Porque nós queremos que, assim como a laranja, o café, a soja, todo mundo avance, né? Levando o agronegócio aí adiante. Muito obrigado, Marcel. É um prazer conhecer você, né? Volta e meia eu tô aí por Matão, né? Agora faz um tempo que eu não vou, minha mãe tá indo, mas volta e meia eu tô por aí por Matão. Então, uma hora nós trocamos uma ideia aí presencial também. Lucas, quero agradecer pelo convite, por essa experiência bacana e queria fazer um convite a você e aos ouvintes para que visitem o nosso site www.citrosuco.com.br. Tudo isso que eu falei e muito mais está lá, tem toda a transparência dos nossos compromissos, tem os nossos indicadores de como é que nós estamos na evolução dos nossos programas ESG, tá tudo lá no nosso site. Tem os nossos contatos, fiquem à vontade para escrever para a gente, para tirar dúvida, tá? Tem nossa página no LinkedIn, no Instagram, fiquem à vontade para pesquisar, tá tudo lá. E um outro convite para você, quando estiver em Matão, por favor, escreva para a gente e venha tomar um suco aqui. Não, com certeza, com certeza. Será um prazer. Eu vou fazer mesmo, pode esperar aí que eu vou mandar uma mensagem para as meninas também.
Não, pode mandar. Gente, um abraço para você que está ouvindo. Temos no YouTube, temos no Spotify, mas não deixe de seguir também nas redes sociais, compartilha com aquele amigo. Agora está saindo bastante corte, está saindo bastante conteúdo toda semana, alguns episódios presenciais, outros continuamos online, porque tem muita gente boa Brasil afora, né? E quando a gente então compartilhar aí o material, compartilhar corte, ajude nós a levar essa mensagem sempre adiante. Obrigado, Marcel, obrigado, gente, e até a próxima.